que o Brasil seja considerado um só, dentro da mesma lógica. Não podemos ter dentro do país tratamentos distintos para estados e municípios. PSB. Como vota o PSB? PSB vota não, senhor presidente. Como vota o... Solidariedade. Senhor presidente, não há dúvida de que no Brasil nós vivemos a crise do nosso sistema federativo. E isso decorre justamente da dificuldade que temos tido com relação ao tratamento de arrecadação entre União, Estados e municípios. A Constituição de 88, ela teve um papel, como os tributaristas costumam chamar, um papel centrífugo, de tirar verbas do governo central e levar para estados e municípios. Entretanto, senhor presidente, de 88 para cá, independente do governo, do PT ou do PSDB, tivemos um movimento de concentração outra vez das verbas no governo federal, sobretudo através da diminuição da arrecadação dos impostos e aumento das contribuições que vai exclusivamente para o governo federal. Nesse sentido, julgamos que é positivo qualquer tipo uma condição melhor para poder renegociar as suas dívidas. Então, o Solidariedade vota sim, senhor presidente. Como vota o PDT? PDT, senhor presidente. Nós já espichamos o elástico aí o máximo que a gente podia. Já votamos aí a favor a Goiás. E o que nós percebemos nessa emenda é que ela não tem clareza da onde ela vai chegar. E nós podemos estar votando aqui uma espécie de coisa que ninguém vai conseguir cumprir depois. Então o PDT, senhor presidente, vota não e quer votar logo os agentes de saúde, que são muito importantes para a prevenção. Não se faz saúde sem médico, mas não se faz saúde sem enfermeira, não se faz saúde sem psicólogo e não se faz saúde sem agente de saúde. Como vota PROS? Senhor presidente, o PROS tem 21 deputados federal, do qual 11 é do Nordeste. Os companheiros entendem perfeitamente que não é justo. Eu dizia na tribuna ontem e volto a repetir agora. Os estados mais pobres estão sendo altamente penalizados, porque tem estados pagando 3%, 4% e Alagoas, por exemplo, pagando 9%. E de repente a emenda do companheiro do Piauí, Júlio César, ela dá um patamar de equilíbrio entre os estados mais pobres. Eu queria fazer um apelo. Eu sei que o PMDB, o PT, enfim, tem encaminhamento, mas nós temos dentro do PT, do PMDB, etc., deputados dos estados pobres também. E não é justo que nós temos que pagar um preço muito maior do que os estados que são estados que têm produção própria. Porquanto nós vamos encaminhar o voto sim. Como vota o PTB? Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um esclarecimento com o paulistano. Estão colocando São Paulo, executando São Paulo, como se fosse o responsável de toda a dívida do Brasil. Deixar um detalhe claro, eu era secretário de governo de São Paulo em 2000, a negociação da dívida era de 10 bilhões. São Paulo já pagou 18 bilhões e continua devendo 55. Então, está errada a fórmula, como foi feito todo esse cálculo por parte do governo federal. Lembrar que em 2003, a então prefeita Marta Suplicy não pagou amortização de 20% da dívida. Poderia ter tentado renegociar, porque o governo federal era Lula, o ministro da Fazenda era Palocci. De repente ficou esse imbróglio todo. Então a cidade de São Paulo não pode pagar os pecados da questão que está sendo colocada aqui como se fosse o culpado de toda a dívida. A cidade de São Paulo deve, tem pago, não tem atrasado nada, mas além de pagar tudo, tem uma dívida impagável. A cidade está inadministrável. Precisam resolver essa questão da maneira mais certa possível. São Paulo é solidário com todo mundo. Por isso nós votamos, inclusive, com a emenda que diria respeito a Goiás, e vamos votar com essa emenda também para ter todos somos irmãos. Não adianta querer defender o Estado e colocar a culpa na cidade de São Paulo. São Paulo não tem culpa do que aconteceu. São Paulo lixou a dívida com 10 bi,
pagou 18 bi e deve mais de 50 bi. Algo está errado e tem que ser refeito. Portanto, a cidade de São Paulo não é culpada. Conheço bem a minha cidade, tenho certeza daquilo que foi feito, investido na cidade de São Paulo, mas é preciso que deixe de cobrar a cidade de São Paulo como se ela fosse culpada de toda a dívida nacional. Lembrar, inclusive, que parte dos problemas é culpa do governo federal, que fez a Selic jogar para lá e para cá, na tentativa de conter suas situações financeiras, e joga a irresponsabilidade na cidade de São Paulo. São Paulo precisa, sim, dessa renegociação, mas não podemos virar as costas para as outras cidades e outros estados, por isso o PTB vota sim, senhor presidente. Como vota o PSDB? Muito obrigado. Não, presidente. Obrigado. Como vota PSC? Senhor presidente, o PSC vota sim, principalmente por defender os estados e municípios mais pobres da federação, do norte, nordeste, centro-oeste, que precisa de uma renegociação, de uma